Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dá testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis do que eu vos disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, celebrando esta liturgia já na sexta semana da Páscoa, estamos no clima de preparação para as solenidades da Ascensão do Senhor e de Pentecostes. O próprio Senhor que prepara o coração dos seus discípulos e o nosso para os desafios. Não somente quando as coisas dão certo, quando as coisas vão bem, devemos estar animados, perseverantes. Mas antes de tudo, na hora dos desafios, das perseguições, primeira leitura de hoje, ela continua narrando-nos a segunda missão de Paulo apóstolo. Ouvimos no sábado passado que ele estava em Listra, já pela segunda vez, tanto na primeira missão, quando junto ainda com Barnabé, Paulo curou um homem doente, um paralítico, e queriam proclamar ou honrar como deuses pagãos. Os sacerdotes de Júpiter e de Mercúrio trouxeram os animais para abater e fazer sacrifício. E Paulo disse: homens, não façam isto. Eu sou homem como vós. Naquela cidade, Paulo é acolhido por uma família. Loide, que é a avó de um jovem Timóteo. E hoje vimos o Timóteo já como companheiro da missão de Paulo, apóstolo. Eles estão chegando à cidade de Filipos. Sábado passado, este trecho nos dizia que Paulo estava na dúvida. Ele disse que o Espírito não nos permitiu evangelizar na Ásia. E à noite ele teve um sonho, um macedônio disse: vem nos ajudar. Por isso hoje ouvimos na primeira leitura que eles embarcaram em Troade e navegaram diretamente para a ilha Samotrácia. Aí estão chegando à cidade de Filipos. Podemos dizer, entraram na Europa.
a missão do Senhor levada pelos apóstolos está avançando. E de novo, Paulo usa uma maneira, podemos dizer, procura um meio como evangelizar. Na Ásia Menor ainda havia comunidades judaicas, por isso ele se dirigia à sinagoga. Mas geralmente foi expulso sempre. Por isso ele se dirigia aos pagãos. Procuraram um lugar na beira do rio, onde estava um grupo de mulheres. E lá, Paulo percebe que uma oportunidade de anunciar Jesus Cristo. E vão conquistar a Lídia. A Lídia que era, como ouvimos, ela acreditava em Deus. Abriu seu coração para aceitar as palavras de Paulo. Era uma comerciante da cidade de Tiatira. E ela convidou o Paulo para ficar na casa dela. Se vós me considereis uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. As comunidades agora vão começar exatamente assim. Numa família, numa casa, onde o Paulo vai reunir para pregar, para anunciar a palavra de Deus e para celebrar. Esta missão iniciada pelos apóstolos continua hoje. A gente poderia falar da missão ad gentes. Algumas dioceses do Brasil enviou seus missionários, tanto padres como religiosos e leigos, para Moçambique, para Guiné-Bissau. Nós devemos acompanhar com nossa oração esta missão da igreja. Como vimos que o último anuário da Igreja Católica trouxe um dado importante, que apesar dos grandes desafios, ela não diminuiu, mas cresceu em número. 1 bilhão e quase 400 milhões de católicos, se contando ainda evangélicos, cristãos das igrejas orientais, da igreja ortodoxa, é 1/3, podemos dizer, da humanidade. Então a missão do Senhor, ela continua encontrando grandes desafios. O Papa Francisco nos lembra tanto da igreja ser uma igreja em saída, uma igreja, como ele disse, deve ir às periferias existenciais, onde um ser humano, não importa a religião, sofre. No Brasil, novamente, estamos de um grande desafio, uma enchente de proporções não lembradas mais do que 100 anos, que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. Ela sempre traz as vítimas fatais. São milhares de desabrigados. Somos convocados também a nos solidarizar, mas antes de tudo colocar também na oração nossa. É a missão da igreja também. Em diversos modos ela realiza a sua missão, enviando os missionários, sustentando esta missão ad gentes fora, mas também em tantas situações, em tantos desafios. O próprio Senhor nos prepara para partir do meio de nós. Isto já aconteceu, mas a liturgia nos permite mais uma vez reviver este mistério.
Ele nos prepara e disse que agora é o Espírito Santo que vai lembrar o que vos disse. É o Espírito Santo que vai ser o vosso consolador, o vosso advogado. E novamente, Papa Francisco quer que nós, cristãos do mundo inteiro, entendamos esta ação do Espírito Santo. O que o Espírito diz à igreja ou a igrejas? Esta dinâmica que Papa Francisco propõe exatamente durante o sínodo que está sendo realizado já há 3 anos. A sua última sessão geral vai acontecer em outubro, mas enquanto isto acontece, exatamente em todas as igrejas, todas as dioceses, ele propõe uma escuta, se reunir em silêncio, rezar, escutar e partilhar. Então nós queremos acolher também esta proposta do Papa Francisco. Nesta Santa Missa de hoje, oferecemos exatamente pelas vítimas fatais daqueles que fizeram a sua Páscoa definitiva, e sempre é um grande mistério, porque a morte traz a dor, a saudade. No entanto, só poderemos entender estas situações fitando nosso olhar na cruz do Senhor. É a prova do seu amor. Deus tanto amou o mundo que deu seu próprio Filho, que entregou a sua vida por nós. No sofrimento, na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também podemos encontrar o sofrimento humano de cada um que está consciente que a sua vida está em comunhão. Nos domingos anteriores, Jesus tanto insistia: permanecei em mim, sem mim nada podereis fazer. Permanecer em Cristo é guardar os mandamentos. E o mandamento que Ele nos deixa como testamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este mandamento, colocado na prática, nos torna solidários, nos torna também cheios de compaixão por aqueles que sofrem. Queremos então agora apresentar a Deus nosso Pai as nossas preces e as intenções da Igreja.